aceite. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso de número 6 ao verso de número 10. E diz assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que vocês já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ainda que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, seja anátema. Glorifica a Deus. Bendiga a Deus. E tome o seu lugar. Hoje nós iniciamos a nossa série Livres. Livres. E se tem uma frase, se tem um centro dessa verdade que vocês ouvirão constantemente nós repetirmos aqui, é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que está trancado no capítulo 5 e durante toda essa jornada, onde nós desfrutaremos dessa graça de Deus, nós vamos fazer uma maratona de leitura e jejum diante dessa revelação. Porque nós temos sobre nós essa promessa. Nós não precisamos mais viver sob o jugo de escravidão. Nós precisamos trazer à nossa consciência o que a liberdade em Cristo realmente significa. E, gente, ouça já de antemão um conselho. Isso é obra do Espírito, que só pode ser entendida através do Espírito. Então, se abra para o Espírito e viva essa jornada no Espírito, porque o Espírito vai operar em nós coisas inimagináveis. Você crê nisso? Você está aberto a isso? Não abrace isso como algo comum, porque não é. Nós falamos muito de liberdade, tem alguns conceitos que nós costumeiramente usamos muito na nossa boca: liberdade, graça, amor, sacrifício. Mas de tanto usá-los, a gente comumente perde a riqueza do que isso significa. Nós deploramos o que isso realmente significa. Porque quando falamos em liberdade, nós que vivemos, graças a Deus, num estado de liberdade de direito, nós achamos que liberdade é fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, como eu quero, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vai nessa. Ultrapassa o semáforo para você ver para onde vai a sua liberdade. Você até pode fazê-lo, mas o semáforo lá está dizendo que você não deve fazê-lo. Porque numa situação dessa, você pode levar uma multa, caso número 1. Numa situação um pouco pior, você pode bater o carro, fraturar uma perna ou morrer. E numa situação muito pior,
Você pode viver e matar uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua estupidez e ignorância. Isso não é liberdade. Tem gente que fala da tal da liberdade e na juventude, às vezes a gente acha que eu faço o que eu quero, eu posso, eu sou livre. E a gente quebra a cara, porque a gente confunde liberdade com estupidez. Liberdade não é isso. Liberdade é ter uma garantia de fazer escolhas diante de opções. Eu tenho, por exemplo, opções de votar no candidato que eu acho melhor. Mas eu preciso de ter mais de uma opção, sim ou não? Se eu tiver uma opção só, isso não é liberdade. Roubaram a minha liberdade. Só tem um candidato, eu só tenho aquela liberdade. Eu tenho, então, a liberdade de fazer a opção que eu posso. Eu tenho o direito de ir e de vir. Mas não significa estritamente de fazer aquilo que eu quero. Eu tenho o direito de escolha. Mas cada escolha tem a sua consequência. Mas eu posso escolher, eu tenho várias opções de fazê-lo ou não fazê-lo, de querer ou não querer. E quando nós dizemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós temos e precisamos de ter isso em mente. Porque senão a gente vive debaixo de jugo de escravidão, achando que a gente é livre. Senão, nós vivemos debaixo de jugo do inferno, literalmente do inferno. E o diabo passa anos nos enganando, nos condenando, nos escravizando, e nós achamos que nós somos livres. É como um pássaro que, de repente, vive dentro de uma gaiola, a gaiola até está aberta, mas ele não entende que as asas dele permitem com que ele voe, porque ele nasceu para voar. Ele fica trancado ali dentro. E nisso eu lembro de uma história muito interessante, que nos faz pensar sobre a necessidade que nós temos que ter do que é essa tal liberdade. Quando eu morava em Muriaé, e eu era adolescente, eu estudava no período da manhã. E na rua onde os meus pais moravam naquela época, era uma rua de oficinas mecânicas. Meu pai também é mecânico até hoje. Várias oficinas, tinham residências, mas era também um lugar comercial. E eu não sei porquê, e eu acredito que é na tentativa de proteger o seu local, os donos das oficinas colocavam uns cachorros desse tamanho. E eram uns bichos que tinham umas bocas do tamanho do leão, umas patas. Você está rindo, Washington? É porque eu me enxergo, gente. Eu olho para o bicho, olho para mim e vejo que o bicho é maior que eu. Óbvio, desproporcional. E tinha um específico que ficava logo na entrada da minha rua. Gente, que aquele bicho, e me perdoe a expressão, mas era a única que eu tenho nesse momento, aquele bicho parecia que estava possesso. O bicho era grande, com aquela bocarra, com aquelas patas daqueles tamanhos, e aquilo era violento. Às vezes eu achava que não era nem para proteger o local. Sabe aquela tentativa masculina, mundana, de tentar afirmar a própria testosterona? Eu achava que era mais aquilo. E o bicho fazia uma algazarra e eu morria de medo dele, porque eu falei, gente, se esse bicho um dia me pega, eu vou para a glória comida de bicho. Ele nem precisa me morder, aliás, era só ele me dar uma patada que eu já ia, porque ele era muito grande. E um dia estava eu com meus caderninhos, a típica estudante de ensino médio, cabelinho amarrado, calça jeans, clássico, tênis, voltando da escola. Quando eu passo em frente ao portão, o portão está aberto. E o bicho está na porta. Eu nunca fiz uma oração tão potente, tão rápida e tão eficaz em toda a minha história. Porque eu comecei, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados e me aceita na tua glória, meu Pai. Em fé eu estou pronta para ir. Sério que eu falei com Deus isso. Eu estou pronta, pode me levar. Eu falei, porque é hoje. É hoje que esse bicho vai fazer de mim picadinho de leite. Já era. Ô dó da minha mãe, mas do meu pai. O portão estava aberto. E o bicho teve um comportamento que me intrigou sobremaneira. De um lado o portão é fechado, no meio ele é aberto, um portão clássico, do outro fechado. O bicho, no lado que o portão estava fechado, ele fica... Aí, no lado que o portão estava aberto, eu parei. Olhei aqui e falei, bicho bobo! Ele estava tanto tempo preso que ele não tinha noção e não enxergava que o portão estava aberto, que ele podia sair.
E que raiva que me deu daquele bicho, eu com medo desse trem. E ele nem tem a consciência de que agora ele pode me matar. Gente, eu fiquei parada na frente do portão, com ódio de mim, com ódio do bicho, com ódio do dono. Pastora, ódio? Raiva, aquela vontade de esganar, mas a gente lembra que a gente é crente, que não pode, não deve, não faz. O bicho não saiu hora nenhuma e nem latia na parte aberta do portão, porque ele estava livre. Mas ele não tinha consciência do que isso significava. E ele ficou lá dentro e eu do lado de fora. E eu peguei meus caderninhos, não abusei da sorte. Ó, casa, perna, para que te quero. Mas a verdade é que todas as vezes que eu passava em frente àquele portão, eu dizia, tu é cão, tu é burro, tu está preso aí, não é à toa. Me fez medo durante anos e não sabe da liberdade que teve. E isso é muito intrigante. Pastora, por que você está contando essa história bizarra? Porque tem situações da nossa vida cristã que, por falta da nossa consciência da liberdade que nós desfrutamos em Cristo, o portão está até aberto, mas a gente vive como se ele tivesse trancado. A gente vive como se estivesse preso. A gente deixa mentalidades, pessoas, falas, ensinamentos errados nos colocarem para dentro de uma gaiola, sendo que ela está aberta. Nós temos a condição e a opção agora em Cristo Jesus de poder voar, mas a gente fica lá igual o passarinho preso, desnecessariamente. É extremamente importante nós buscarmos entender o que a liberdade de Cristo significa e que essa liberdade não se trata daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu fiz, se trata somente daquilo que Ele fez pela sua graça. E a nossa dificuldade de sair das amarras da prisão é por causa de uma amarra que insiste na nossa vida, na minha e da sua, o orgulho. Porque quando eu percebo que não se trata de mim, daquilo que eu posso fazer, mas que toda justificação e liberdade foi conquistada por Cristo, é mérito de Cristo, isso humilha a gente. Humilha ou não humilha? Saber que Deus fez, não é porque você tem esses olhos lindos que você tem. Que Deus fez, não é porque Ele acha que você é muito espiritual. Deus fez porque Ele amou sem a gente merecer. E ponto final. Deus fez porque Ele ama e nós nunca vamos merecer. Ponto final. Isso mastiga o nosso orgulho, isso estraçalha aquilo que a gente é. Por isso que é importante nós entendermos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E devemos resistir às cadeias malignas que tentam fazer com que eu e você vivamos debaixo de prisão sem necessidade, como aquele cachorro vivia. E é assim que o apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele começa a carta dos Gálatas um pouco diferente das demais cartas. Você já leu as cartas aos Filipenses, quem lembra? Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, diferente de Filipenses, Efésios e até mesmo aos Coríntios, que era uma igrejinha mais complicada, Paulo ele não começa saudando e elogiando demais os Gálatas. Ele logo diz, Paulo, servo de Cristo, ele faz uma breve saudação. É como se ele dissesse para você, oi, tudo bem, como é que vai? Senta aí que a gente precisa conversar. Paulo, de uma maneira muito pontual, ele já começa no assunto que ele precisava, dada a gravidade da situação dos Gálatas. Pastora, que gravidade era essa? Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele se converte, ele entende quem é Jesus, tem revelação, aliás, de quem é Jesus. Paulo, então, sai depois, mundo afora, pregando o evangelho, e Gálatas. A região da Galácia é uma região a qual Paulo vai falar do amor de Deus e da graça de Deus. Paulo é o apóstolo que prega para os gentios. O que é isso, pastora? Um novo xingamento gospel? Não. Gentio é todo mundo que não é judeu. Eu e tu. Todo mundo que não é judeu é gentio. E Paulo, então, recebe essa revelação e percebe que a salvação, o Messias, a graça de Deus, não está estrita mais ao povo judeu,
a quem o judeu é, aos filhos da linhagem e do sangue de Abraão, mas agora a graça de Deus por meio de Jesus também inclui os não-judeus, que são pessoas como eu, pessoas como você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se trata mais de todo aquele que é filho de Abraão, todo aquele que foi circuncidado no 8º dia, todo aquele que pertence à religião judaica, não. Todo aquele que nele crê. Deus desceu e amou o mundo. E Paulo, mesmo tendo sido um judeu ferrenho, um homem que perseguiu a igreja porque amava muito o seu povo e entendia que aquela nova fé que abraçava todo tipo de gente corrompia a pureza da sua religião, Paulo, através da revelação de quem Cristo é, vai pregar justamente para o povo a quem ele desprezava. Deus é lindo. Está preparado para fazer aquilo que você disse que nunca mais ia fazer? Ou que nunca ia fazer? Experimenta Cristo, porque você vai fazer. Vai sim. Ele foi conviver com gente imunda. Foi apresentar Jesus, a renovação para esse tipo de gente e dizer, olha, em Deus agora, por causa de Jesus, eu e você somos iguais. Nós somos irmãos. Paulo prega aos Gálatas, vocês foram salvos pela graça. Não por causa daquilo que vocês podem fazer. A gente não merece. Nem eu, que sou judeu, que segui a lei, que teoricamente pertenço à linhagem, mereço. Tudo que Jesus fez foi por amor e nenhum de nós tem mérito nisso. Somente pela graça e pelo amor de Deus. E os Gálatas abraçam. Eles entendem Jesus, eles aceitam Jesus, eles percebem que agora eles que não eram povo, podem se tornar povo por meio da fé. Somente por meio da fé, por causa da justificação de Cristo Jesus. Só que Paulo vai embora e pastor, quando vira as costas, eu sei que tudo acontece. Sim ou não? É só a gente virar as costas. Pastor vira as costas, a anarquia começa. Paulo virou as costas, foi seguir, não que ele tenha abandonado os Gálatas, mas ele foi seguir com a missão dele em outro lugar. E aí? Chegou um grupo de pessoas perfeitas, que conheciam muito mais de Deus e eram muito mais superiores, porque eram os judeus de sangue. E foram até os Gálatas, consertando aquilo que Paulo havia pregado. Olha, Paulo pregou para vocês que agora em Cristo vocês podem se tornar da família de Abraão. Sim, mas ele esqueceu de alguns detalhes. Paulo esqueceu de algumas peças importantes, então vocês não experimentaram ainda completamente essa nova família na fé. Vocês ainda não são totalmente, porque falta em vocês alguma coisa que vocês precisam de fazer. E então esse grupo de judeus convertidos começam a ensinar para os Gálatas que não bastava a fé para ser justificado. Eles tinham que fazer coisas da cultura judaica. Eles não souberam separar costume de evangelho e começaram a dizer, olha, os homens da comunidade precisam passar pela circuncisão, precisam ter uma marca no corpo para provar que são filhos de Abraão. Lembre-se, os homens, as mulheres, são por osmose, só porque está perto. Eles começam então a ensinar, vocês têm que lavar as mãos e todos aqueles rituais que, gente, estão no Antigo Testamento que foram importantes, porque foi a didática de Deus para estabelecer o plano da salvação que se consumaria em Cristo. Hebreus fala que todas essas coisas, o tabernáculo, as bacias, os garfos, o sacerdote, o sacrifício, os santos dos santos, toda aquela parte que você está lendo do Antigo Testamento, que você fala, sangue de Jesus tem poder, o culto era isso, que dá até vontade de pular, tem hora. De tão ritualístico e pesado, tudo aquilo, o Hebreus fala, era sombra do que se consumaria em Cristo.
Era Deus apresentando a sua didática. E durante um tempo foi importante, mas as pessoas se perderam naquilo que elas faziam e não entenderam aquilo que Cristo fez. E esse grupo então começa a ensinar para os Gálatas que para eles realmente experimentarem a salvação, a justificação, eles tinham que fazer várias coisas. E eles começaram a fazer. Eles começaram a se circuncidar. Eles começaram a lavar excessivamente as mãos. E olha, que o ritual de lavagem de mãos dos judeus é estrito. Tem as viradas de mão correta. Tem a posição, o diâmetro correto. Tem o número de vezes correto. Tem a roupa correta. Então, se vocês fizerem tudo corretamente, Cristo aí vai aceitar vocês como família de Abraão. E Paulo escreve como um pastor apaixonado. E eu entendo Paulo, gente. Eu entendo Paulo. Porque quando a gente vê uma ovelha nossa se enganando, sobe uma paixão. Então, tá falando, Paulo pega a sua caneta e fala assim: eu estou surpreso e admirado com a pressa que vocês tiveram para abandonar a graça de Cristo e deixarem todo tipo de pensamento e de ensinamento errado entrarem em vocês. Porque a gente tem pressa para ouvir mentira. Tem ou não tem? A gente tem coceira nos ouvidos para ouvir ensinamentos errados e sabe por quê? Porque a gente sempre quer achar que o que a gente faz a gente ser merecido diante de Deus. O nosso orgulho sempre está lá falando que é sobre mim, é sobre o que eu posso fazer, é sobre o meu esforço, é sobre a minha vontade. E quando a gente percebe que não é sobre isso, que é só sobre o que Jesus fez que nós somos justificados, isso humilha a gente. Isso esfrega na nossa cara que nós não tínhamos competência, que se não fosse o amor de Deus, nós de maneira nenhuma seríamos achados justos diante dele. Isso traz vergonha, isso traz constrangimento. E os Gálatas, como bons humanos que eram, foram pegos na armadilha do orgulho e começaram a fazer para se justificar e se vangloriar também diante das pessoas. E Paulo fala: me pasma vocês aceitarem esse tipo de doutrina enganosa, porque esse povo que está pregando para vocês esse complemento da graça, esse povo nunca considerou vocês como povo. E eles estão usando isso para enganar vocês. E vocês estão novamente vivendo presos, sendo que foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Vocês estão vivendo presos sem necessidade, se rebaixando a ensinos humanos, carnais e demoníacos de gente que não entendeu a graça de Deus, que está preso nas suas cadeias de orgulho, que se acha que é muito santo porque tem muito tempo que frequenta a igreja, ou é porque é de família fundadora, ou porque canta hino do inário, ou porque tem o dízimo mais alto, de gente que não entendeu que pela graça, somente pela graça nós somos salvos. Que não se trata daquilo que eu faço, mas daquilo que ele fez. E o que eu faço não para ser salvo, faço porque fui salvo. O que eu faço, não faço para conquistar nada, faço porque eu fui conquistado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: aquele que é circuncidado e aceitou a Cristo, tudo bem. Isso não interfere em absolutamente nada, mas isso não pode virar lei, prisão, imposição, para que as pessoas sejam aceitas, porque nós não somos aceitos por nada daquilo que nós possamos fazer. E ele diz para os Gálatas: ó Gálatas insensatos. Paulo está dizendo: vocês estão agindo de estupidez. Vocês estão abandonando a liberdade, estão se privando do direito em vão. E ele usa uma linguagem muito pesada por 2 vezes. E 2 é um número muito significativo, porque quando há uma repetição na Bíblia,
Não é uma repetição apenas, é uma repetição com um testemunho, é para frisar que aquilo é verdade. Paulo diz, ainda que um anjo, olha a seriedade do que Paulo fala, desça do céu e pregue para vocês outro evangelho, fora daquilo que eu apresentei para vocês, que tudo foi obra de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus, seja anátema. Pastora, o que é isso? Maldito. Paulo por 2 vezes diz que quem acha que é salvo por causa do seu mérito, por causa daquilo que faz, quem acha que é muito amado por Deus por causa da sua capacidade, da sua excelência, da sua disciplina, do seu rigor e da sua religiosidade, e ainda ensina para as pessoas isso, é maldito. Paulo diz, eles são amaldiçoados. E por quê, pastora? Porque eles vivem debaixo de escravidão. Eles vivem debaixo de uma prisão. Eles não entenderam e não admitem que só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Que só a obra e o amor de Deus pode rasgar de nós toda a condenação, que é por causa do que Cristo fez, somente o que Cristo fez, que hoje eu e você podemos ser livres. Livres do pecado, livres da culpa, livres das cadeias que nos prendem. Pastora, mas eu quando aceito a Jesus, eu não preciso viver uma vida de santificação? Precisa, mas repito, como Paulo repetiu para os filipenses, não para ser salvo, mas porque você foi. E tudo que nós fazemos desde então, gente, Paulo era judeu, não existia homem que seguia a lei na época dele igual ele. Sabe aquela pessoa que se pegasse e ganhasse uma folha de hortelã, calculava o diâmetro? Ouça isso. Calculava o comprimento, o diâmetro, para calcular os 10% para tirar dízimo? Paulo era extremamente religioso. Quando Paulo teve a revelação de quem Cristo é, ele entendeu, não se trata daquilo que eu sou, daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que ele é. E não por isso Paulo deixou de orar, não preciso orar mais não. Nem por isso Paulo deixou de procurar os ensinos das Escrituras, nem por isso Paulo deixou de congregar. E nem por isso Paulo deixou de se santificar e passar a abandonar o pecado dia após dia e seguir em fé uma vida santificada, não por isso. Mas o princípio mudou. Eu não faço mais para ganhar a Deus, eu já fui ganho por Ele, agora eu faço porque Ele já me conquistou. E é pela graça que eu desfruto isso, essa justificação, e é pela graça que eu consigo deixar de fazer o mal para fazer o bem, porque todo bem parte de Deus, e eu dependo somente dele. Paulo então mostra a maldição que nós podemos viver da justiça própria, do orgulho, de uma religiosidade vazia. E o que acontece com os Gálatas, muitas vezes, e sinto em dor, no meu coração dizer que acontece muito. Muitas vezes a pessoa ela vem, ela até entende que Jesus a amou e a purificou, que nela agora ela pode ser livre para viver uma vida livre do pecado, uma nova vida em Cristo Jesus, mas aí vem um bando de pessoas colocando para ela critérios para que ela viva essa vida, critérios humanos para que ela compense Deus por causa da sua vida, com coisa que nós temos força de fazer isso. Como, pastora? Agora que você se converteu, você só vai ser aceito se você andar com o cabelo desse tamanho, se você andar com a saia daquele jeito, se você entrar no culto com o pé direito ou com o pé esquerdo, se você levantar a mão, se você der o dízimo do dízimo, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo. E as pessoas, elas estão diante da graça e da liberdade de Deus, mas se colocam debaixo de jugo.
E vivem em condenação porque os gálatas podiam circuncidar, podia lavar a mão, podia vestir as roupas, o quipá, o minorá, a estola, qualquer coisa que seja, que ainda assim eles nunca iam satisfazer os homens, porque de sangue eles nunca iriam ser judeus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão agindo de maneira insensata, porque vocês nunca vão satisfazer isso que eles estão colocando diante de vocês, porque na cabeça deles existe uma pureza de sangue. Eles não veem que agora o sangue que grita não é mais o sangue da linhagem de Abraão, mas é o sangue de Jesus de Nazaré. Eles não percebem isso e eles colocam isso diante de vocês e cuidado, porque eles são ladrões. Eles são malditos, eles estão aí para roubar a alegria de vocês, a liberdade de vocês. Isso aponta para nós o perigo que nós corremos em ouvir falsas doutrinas, gente. De gente que quer criar aparato para o evangelho, quer colocar peso sobre a nossa vida. Muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado. E aqui vai um conselho pastoral com o YouTube. Nem todo mundo que veste de crente, fala igual crente, canta igual crente, é crente não. Se a pessoa coloca imposições para sua justificação em Cristo Jesus, ele é maldito, ela é maldita, é anátema. Cuidado com essas loucuras gospel, com esse povo espiritualoide, que sobe no terceiro céu e desce, vai no inferno e vê isso e vê aquilo, e ensina doutrina de demônios. Cuidado, existe uma grande leva da igreja que está enveredando por um caminho de condenação e morte, porque não quer abraçar a graça de Deus, é aceita. Como diz o popular, que dói menos, não é por aquilo que nós fazemos, é por causa daquilo que ele fez. É humilhante, porque o amor de Deus nós não conseguimos explicar. Não existe pare humano em amor que se equipara ao amor de Deus. O amor de mãe, não. Amor de mãe. Maior amor do mundo. Se fosse, a gente não via mãe matando o filho por aí. Ou oprimindo o filho por aí. O maior amor do mundo é Deus. Só que isso humilha a gente, porque a gente sempre gosta de pagar os favores. Fala se você nunca deu um presente porque alguém te deu. Ah, fulano me deu um presente, agora eu sou obrigado. Você pode detestar a pessoa. Ela te humilhou te dando um presente, dizendo que gosta de você, agora é só obrigada. Ela dá um presente para aquela pessoa. Fala se você nunca fez, vai. Só que o amor de Deus é impagável. A graça de Deus, ela é impagável. E Paulo está dizendo, cuidado. Só existe uma coisa que nos faz viver essa realidade, crer. Crer em quê, pastora? Na suficiência de Cristo Jesus. Cuidado, porque em muitas situações nós fazemos esse tipo de coisa e nós nos enveredamos para o caminho de Gálatas. Veja bem, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo não está escrevendo para pessoas de fora, Paulo está escrevendo para as pessoas de dentro. Muitas vezes nós nos enveredamos pelo mesmo caminho dos Gálatas por causa do nosso orgulho. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me amar mais. Não. Porque é humilhante saber que Deus me amou de tal maneira como ama qualquer pessoa que está aí fora agora. Às vezes cheirando alguma coisa que não deve, fazendo alguma coisa. Deus ama aquela pessoa assim como Ele me amou. E que se hoje vivo uma vida transformada e posso viver uma vida transformada, ainda assim é por obra dele, porque por mim mesmo não tenho eu capacidade de produzir nada de bom. Porque só o Espírito Santo pode nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, Paulo
Eu vejo Paulo como um pai diante dos filhos, quando o filho teimosamente, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E o buraco está na frente, o menino... Paulo... Não abra mão da liberdade a qual Cristo nos chamou. Não aceite jugo de escravidão. Vou repetir, nada nos faz ser aceitos diante de Deus, somente Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos conquistados e nós temos que aceitar isso pela fé, é dom de Deus. Por isso, nessa jornada livres, peça ao Espírito Santo, porque isso é uma obra espiritual, que toque no seu coração, que toque na sua mente, e comece a abrir os seus olhos, porque como aquele cão que eu contei para vocês no início dessa pregação, nós podemos estar com a liberdade posta diante dos nossos olhos, e nós estamos, mas nós não estamos caminhando para ela por causa de uma enganação que colocaram na nossa mente. Peça ao Espírito Santo para remover as grades invisíveis que o diabo tem colocado na sua mente, na minha mente, para colocar a gente em jugo de condenação, para fazer a gente buscar mérito diante de Deus, favor diante de Deus, sendo que só Cristo Jesus satisfaz todas as coisas. Peça nessa jornada para que Jesus te ajude a desfrutar da verdadeira liberdade e abra os seus ouvidos para entender e para ouvir com clareza os jugos que têm sido colocados sobre nós no nosso meio, que têm apartado a graça de Deus da nossa mente e do nosso coração e têm nos privado da liberdade. Peça a Deus. É tempo de nós vivermos a liberdade plena em Cristo Jesus. E isso não se consiste em doutrinas e ensinamentos humanos. Isso veio do céu e está acessível para todos nós. Por isso, se coloque de pé. Se coloque de pé.